Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a todos na presença da nossa presidente, deputada Luísa Canziani, da ministra Damares Alves. E queria começar dizendo que a senhora tem uma história muito honrosa e traz projetos que visam o cuidado, a proteção da mulher, mas fica comigo uma preocupação e um questionamento de qual mulher brasileira que a gente está falando, quais mulheres a gente tem em mente quando a gente desenha essas políticas públicas. Será que a gente está mesmo olhando para o todo ou olhando para as exceções? E aí, falando um pouco do porquê que eu tenho essa preocupação, quando eu penso na mulher mediana que representa o Brasil, e são muitas, mas tem algumas que são mais representadas, a gente está falando de uma mulher que ela é preta ou parda, que ela mora nas periferias dos grandes centros ou nas regiões mais afastadas, que ela não sabe ler nem escrever, ela é analfabeta funcional e que há grandes chances de que ela ficou grávida na adolescência. Eu sei que muitas pessoas aqui têm histórias pessoais relacionadas a isso. Minha mãe engravidou de mim no ensino médio, não foi acolhida pela família, pela escola ou por ninguém, basicamente, e teve que se virar das mais diversas formas. E eu acho que vale dizer também que essa mulher típica brasileira, essa mulher mediana, ela trabalha no mercado informal, ela tem 2, 3 ocupações, ela recebe muito menos, ainda que ela trabalhe mais. A estimativa é que ela trabalha 3 horas a mais por semana e recebe 1/3 a menos do que os homens. Ela sofre assédio diariamente no trabalho, ela tem muito medo no ponto de ônibus, ela tem medo no trabalho, ela tem medo também dentro de casa, o que é o pior de tudo. Ela, infelizmente, não tem tempo para prover a educação de seus filhos com o ensino domiciliar e, pelo contrário, ela está desesperada por uma creche, porque a gente sabe que não há creches nas periferias e que isso impede que as mulheres tenham uma liberdade ainda maior. E eu faço essas perguntas porque eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente que, quando a gente desenha uma política nacional, a gente tem que falar para essa mulher principalmente. E não porque ela é mais especial ou qualquer outra coisa, mas porque ela é a que mais representa o Brasil, ela é a que mais sofre, a que fica mais sem nenhum acesso, sem nenhuma condição. E eu queria saber, ministra, com muito respeito e querendo entender mesmo, se está mapeado tudo isso, se a senhora tem algum tipo de política planejada para a gente prevenir e acabar com gravidez na adolescência. O Brasil ainda faz um papel ridículo, ainda comparado com países da América Latina. Se a senhora vai lutar para que mulheres tenham os mesmos salários quando exercem a mesma função, por mais impopular que isso possa ser, é o mais justo. Se a senhora, de fato, está disposta a vir com a gente e lutar por mais mulheres na política. Eu fico muito feliz com a sua fala de que os homens deveriam abrir as portas dos partidos, ou, na prática, a gente deveria abrir essas portas. E acho que cada um sabe a história de luta, de barreira, de preconceito que enfrentou para chegar aqui até o Congresso. Mas eu queria também o seu comprometimento de forma mais pontual. A senhora está comprometida com os 30% do fundo para as mulheres? A senhora está comprometida a que a gente encontre cada vez maneiras mais efetivas de trazer mulheres para a política? Tem muitos estudos que mostram que não é só a corrupção que diminui, não é só a educação e a saúde que melhoram. São as meninas tendo sonhos mais próximos aos dos meninos. São as meninas podendo estudar mais, trabalhando menos em afazeres domésticos, quando há mais mulheres na política. A senhora acha que faz sentido a gente falar em cotas no parlamento, que eu sei que é uma bandeira de muitas das mulheres aqui, que a gente tenha cotas não na lista partidária, mas nas cadeiras do parlamento para essas mulheres? E acho que foi uma fala muito infeliz do presidente Bolsonaro, mas ele falou que uma ministra valia por 10. E eu acredito que representatividade importa muito. A gente precisa de mais mulheres em todos os espaços. Não que pensem iguaizinho a mim, pode pensar diferente. Mas precisamos de mais mulheres e não acho que uma dá conta. Precisamos de 50% de mais, que nem é na população brasileira. E aí, ministra, para finalizar, eu respeito muito o seu trabalho e, de novo, respeito a trajetória de quem lutou para chegar até aqui, porque eu sei a importância disso. Mas eu queria demonstrar uma preocupação com a sua resposta quando questionada sobre a deputada Alê Silva. E por que eu falo sobre isso? Respeito o seu trabalho, mas eu acho que é uma incoerência. Quando a senhora fala que vai trabalhar junto com a gente por mais mulheres na política, por mais liberdade, por mais espaço, por menos violência, aqui na Comissão da Mulher, depois de apresentar vários projetos belíssimos e que talvez não alcancem todo mundo, mas tem seu mérito no combate à violência, para mim é muito preocupante ver a senhora se calando sobre essa ameaça de morte.
Ameaças como essa matam. E a gente já viu mulheres sendo mortas simplesmente porque são mulheres na política. Então, eu gostaria de pedir que a senhora defenda publicamente a deputada, que a senhora se posicione e que a senhora entenda que, se a gente se cala, a gente é responsável pelo crime que vem depois. Então, acho que, de novo, trago com muito respeito, especialmente pela sua trajetória, mas eu acho que é importante que a gente tenha compromissos um pouco mais claros, numéricos, profundos, porque a situação da mulher sempre foi muito difícil, mas ela está piorando. E acho que um dado que mostra isso é que o feminicídio, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres só por serem mulheres. E essa é a diferença do feminicídio, elas morrem porque são mulheres, não é um homicídio comum. O número de feminicídios aumentou nos últimos anos, 20% entre 2016 e 2017. Então, eu queria ouvir da senhora comprometimento no sentido de eu vou comprar essas brigas, por mais impopulares que sejam, e aí eu tenho certeza que a senhora pode contar com essa comissão. Muito obrigada.